século XX foi um período de profundas transformações e conflitos globais, marcados por rivalidades políticas e também ideológicas, que moldaram o curso de nossa história. A Guerra Fria, que tinha seus blocos liderados pela União Soviética e pelos Estados Unidos, foi um período de intensa tensão. No entanto, o colapso desse período bipolar não trouxe a estabilidade esperada. Na década de 1990, o mundo testemunhou a fragmentação da Iugoslávia e então revelou a cicatriz do passado. Também expôs as complexas dinâmicas nacionais e internacionais que sobreviveram após o fim da Guerra Fria. Neste documentário, você irá aprender a relação entre os dois e também como nosso mundo é atualmente e o impacto que essas tensões têm nos dias de hoje. A Guerra Fria foi um período de intensa rivalidade entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. A Guerra Fria aconteceu no período de 1947 até 1991. Não foi um combate direto, mas sim uma série de tensões políticas, ideológicas e militares, que moldaram o cenário global após a Segunda Guerra Mundial. A principal causa da Guerra Fria foi a oposição entre o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, e o socialismo, promovido pela União Soviética. Os Estados Unidos buscavam expandir um modelo capitalista e democrático, enquanto a União Soviética tinha como objetivo disseminar o socialismo. Dando continuidade, a Iugoslávia tem relação direta com a Guerra Fria, desde o governo de Josip Broz Tito, quando a Iugoslávia foi expulsa do bloco soviético em 1948, pela falta de controle dos soviéticos sobre os processos internos iugoslavos e as grandes ambições de Tito na região dos Balcãs, causando desgaste na relação entre Moscou e Belgrado. Tito, por sua vez, soube se aproveitar muito bem da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, sendo a influência sobre a Iugoslávia muito cobiçada entre as duas potências da época, devido à sua posição estratégica e por ser importante área de influência para os outros países do bloco socialista. Em suma, o destino da Iugoslávia interferiria no destino de outros países também socialistas. Com a morte de Stalin em 1953, a União Soviética reviu e normalizou sua relação com os Balcãs, que era ruim no passado, visando impedir uma influência americana naquele território. No entanto, nenhuma das duas potências conseguiu exercer controle na Iugoslávia, a qual acabou se transformando em um dos países mais importantes do movimento dos não-aliados. Esse movimento teve início em 1956, quando os governadores de países como Egito, Índia, Indonésia e da própria Iugoslávia se encontraram em Brione, novamente na Iugoslávia, para enfatizar princípios comuns dos integrantes, sendo esses a necessidade do desarmamento, a rejeição da bipolarização do mundo ou a busca da segurança coletiva. Em 1961, foi realizada uma conferência oficial dos países não alinhados, com a participação de 25 membros da ONU, em que os não alinhados se ergueram contra o domínio das duas superpotências, desejando uma nova ordem mundial na política e na economia, onde todos os países teriam uma voz e poderiam participar das decisões que também os afetavam, principalmente por ainda haverem muitas colônias na época. Alguns países não tinham voz na política e na economia internacional. Mas voltando, conforme o número de países do movimento crescia, a Iugoslávia conservava forte influência sobre os não-alinhados. Sendo parte do grupo original, o país adquiriu grande prestígio internacional, com seu papel no movimento dos não-alinhados, obtendo reconhecimento tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da União Soviética. A Iugoslávia surgiu após a Primeira Guerra Mundial, com o desmantelamento do Império Austro-Húngaro em 1918, sob o nome de Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos. A partir de 1929, foi adotada a denominação de Reino da Iugoslávia, que era liderado por uma monarquia controlada pelos sérvios. Mas antes mesmo disso, a região da Iugoslávia já era palco de conflitos étnicos, quando os turcos muçulmanos invadiram as terras e submeteram os outros povos ao islamismo. A Primeira Guerra Mundial, inclusive, teve início com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que ocorreu em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina.
Retomando, a monarquia estendeu-se até 1941, quando o país foi invadido pelos alemães, com Ante Pavelić fundando um movimento fascista e nacionalista na Croácia, trucidando desumanamente os sérvios, que por sua vez formaram resistência com os Chetniks de Mihailović e os partisãs de Josip Broz Tito. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a Iugoslávia passou a ser governada pelos comunistas, liderados por Josip Broz Tito, o mesmo dos partisãs. O general Tito governou a República Socialista Federativa da Iugoslávia, formada por 6 repúblicas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Macedônia do Norte, e amenizou as tensões internas que existiam com as diferenças de religião. Haviam católicos, ortodoxos e muçulmanos, além de suas culturas, utilizando da postura ditatorial, mas também do seu carisma. A morte do general Tito, em 1980, somada à crise econômica, criou um vácuo de poder que permitiu o ressurgimento dos ressentimentos étnicos e o fortalecimento de discursos de nacionalismo extremista. Além disso, o colapso do bloco socialista em todo o leste europeu, que viria com o fim da Guerra Fria, impulsionou grupos separatistas a lutarem por sua independência. A situação deteriorou-se até que Croácia e Eslovênia, por meio de referendo, declararam sua independência, desagradando profundamente o presidente sérvio Slobodan Milošević, o qual ordenou ataques aos dois países, dando início, assim, à Guerra Civil na Iugoslávia. A Iugoslávia, como Estado unificado, não existe mais. Após sua dissolução entre 1990 a 2000, se tornou-se em 7 países independentes, como Croácia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia e Kosovo. Infelizmente, Kosovo é reconhecido parcialmente como um país independente. A Eslovênia é um país com economia forte e faz parte da integração europeia. Ela está inserida no bloco econômico da UE, União Europeia, e também da OTAN, já que os seus setores de indústria e turismo desenvolvem a economia do país. A Croácia, também parte da UE e da OTAN, se beneficia principalmente do turismo, que faz com que bastante pessoas vai até a costa do mar Adriático e visite, entre outros pontos que o país fornece também, de maior turismo e concentração de pessoas imigrantes. A Bósnia ainda enfrenta desafios econômicos e políticos, já que sua estrutura política é um desafio enfrentado pelo país e no campo internacional também. E a Bósnia está no Acordo de Dayton, então faz com que essa política toda se torne complexa. Já Montenegro se tornou independente em 2006 e adotou sua moeda oficial, o euro, apesar de não estar inserido no bloco econômico da União Europeia. E possui sua economia baseada na indústria, mineração e serviços em gerais. Macedônia do Norte, renomeada em 2019 para combater conflitos com a Sérvia, o país busca se integrar na União Europeia também. A economia, infelizmente, ainda enfrenta desafios de superação e estabilidade, mas tem um destaque importante na agricultura e na indústria. Já a Sérvia manteve o peso político da antiga Iugoslávia, porém ela não identifica Kosovo independente e ela busca melhorias na sua relação com a UE e a Rússia. Ela possui uma economia diversificada, porém com destaque na agricultura, na indústria e na tecnologia. Kosovo declarou sua independência em 2008, mas ainda enfrenta desafio de reconhecimento. Ele tem sua economia em desenvolvimento, porém com interferências internacionais apoiando e ajudando sempre Kosovo.
O conflito de 1900 deixou marcas e cicatrizes profundas em Kosovo, só que o país ainda busca sua integração e sua melhoria em seu desenvolvimento histórico, cultural e étnico. A Guerra Fria teve importantes características que impactou o mundo, tanto na política, economia e na sociedade. Na Guerra Fria teve divisão no mundo em bloco. No primeiro bloco era o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos. Já o segundo bloco era o bloco oriental, liderado pela União Soviética. Isso resultou na formação de alianças militares, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Houve um aumento na produção de armas, especialmente nucleares. Isso criava um clima de medo global e um possível conflito nuclear. Os Estados Unidos e a União Soviética participavam de uma guerra por procuração, ou seja, apoiavam lados opostos em guerras locais, ou seja, atuavam indiretamente no conflito. Um dos momentos mais críticos da Guerra Fria foi a crise de mísseis em Cuba, em 1962. A União Soviética queria tanto instalar um míssil nuclear em Cuba. Já os Estados Unidos, muito irritado com isso, levou um confronto direto com os soviéticos, resultando uma negociação tensa que evitou um conflito militar aberto. O período foi marcado também pelo desenvolvimento de redes de espionagem sofisticadas, a CIA dos Estados Unidos e a KGB da União Soviética. Elas realizavam operações secretas para coletar informações e influenciar eventos políticos em outros países do mundo. Em muitos países, a Guerra Fria resultou no crescimento do regime autoritário, apoiado ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Já no Brasil, por exemplo, a ditadura militar foi fortemente influenciada pela Guerra Fria. Nos anos finais da Guerra Fria, reformas como a de Perestroika e a de Glasnost da União Soviética indicaram uma mudança em direção à abertura política e econômica, que eventualmente levaram ao colapso ao regime soviético em 1991. Agora eu vou falar das consequências da Guerra da Iugoslávia. Primeiramente, a separação da Iugoslávia resultou em vários conflitos violentos e também na independência de vários países, como já foi dito. A guerra, principalmente na Bósnia, resultou em massacres e limpeza étnica, com intervenções internacionais para tentar conter os conflitos. As consequências da Guerra Fria têm impacto direto nas consequências da Iugoslávia, uma vez que, após o fim da Guerra Fria, o colapso do socialismo e o enfraquecimento da União Soviética trouxeram à tona rivalidades étnicas e nacionalistas que estavam reprimidas. Concluindo, a desintegração da Iugoslávia foi profundamente afetada pelo fim da Guerra Fria, que desestruturou o sistema geopolítico do país. Também contou com uma série de guerras com consequências devastadoras, com crimes de guerras e também a formação de novos estados na região dos Balcãs.